Justificação. Leitura da Teologia Sistemática de Luiz Berkoff, Soteriologia. Leitura. Pastor Edmário Soares Diniz. Partes. Termos bíblicos para justificação e seus significados. Primeiro, o termo do Velho Testamento. O termo hebraico para justificar é hitzdik, que na grande maioria dos casos significa declarar judicialmente que o estado de uma pessoa está em harmonia com as exigências da lei. Êxodo, capítulo 23, versículo 7, Deuteronômio, capítulo 25, versículo 1, Provérbios, capítulo 17, versículo 15, Isaías, capítulo 5, versículo 23. Opiel, sidek, ocasionalmente tem o mesmo significado. Jeremias, capítulo 3, versículo 11, Ezequiel, capítulo 16, versículos 50 a 51. O sentido dessas palavras é, pois, estritamente forense ou legal. Desde que os católicos romanos, certos representantes da teoria da influência moral da expiação, como John Young, de Edimburgo, e Horace Bushnell, e também os unitários e os teólogos liberais modernos, negam o significado legal do termo justificar e lhe atribuem o sentido moral de tornar justo ou reto. É importante observar cuidadosamente as considerações que podem ser induzidas a favor do significado legal, que esta é a denotação certa se vê a. Pelos termos postos em contraste com ele, como, por exemplo, condenação. Deuteronômio, capítulo 25, versículo 1, Provérbios, capítulo 17, versículo 15, Isaías, capítulo 5, versículo 23. B. Pelos termos correlatos colocados em justa posição com ele e que muitas vezes implicam um processo de julgamento. Gênesis, capítulo 18, versículo 25, Salmo 143, versículo 2. C. Pelas expressões equivalentes às vezes empregadas. Gênesis, capítulo 15, versículo 6, Salmo 32, versículos 1 e 2. E D. Pelo fato de que passagens como a de Provérbios, capítulo 17, versículo 15, redundariam no sentido impossível, se a palavra significasse tornar justo. Sim, pois nesta passagem o sentido seria então: aquele que melhora moralmente a vida dos ímpios é abominação para o Senhor. Há, porém, um par de passagens em que a palavra significa mais que simplesmente declarar justo, quais sejam Isaías 53, versículo 11, e Daniel, capítulo 12, versículo 3. Mas mesmo nestes casos, o sentido não é tornar bom ou santo, mas sim alterar a condição de modo que o homem possa ser considerado justo. Segundo, os termos do Novo Testamento e o seu emprego. Temos aqui a. O verbo dikaio. Este verbo significa, em geral, declarar que uma pessoa é justa. Ocasionalmente se refere a uma declaração pessoal de que o caráter moral da pessoa está em conformidade com a lei. Mateus capítulo 12, versículo 37, Lucas capítulo 7, versículo 29, Romanos 3, versículo 4. Nas epístolas de Paulo, é evidente que o significado soteriológico do termo ocupa o primeiro plano. É declarar em termos forenses que as exigências da lei como condição de vida estão plenamente satisfeitas com relação a uma pessoa. Atos, capítulo 13, versículo 39, Romanos, capítulo 5, versículo 1 e 9, Romanos, capítulo 8, versículos 30 até 33, Primeira Epístola aos Coríntios, capítulo 6, versículo 11, Gálatas, capítulo 2, versículo 16, Gálatas 3, 11. No caso desta palavra, exatamente como de hitzdik, o sentido forense do termo é comprovado pelos seguintes fatos. A. Em muitos casos, ela não se presta para outro sentido. Romanos, capítulo 3, versículos 20 ao 28, Romanos, capítulo 4, versículos 5 ao 7,
Romanos, capítulo 5, versículo 1, Gálatas, capítulo 2, versículo 16, Gálatas, capítulo 3, versículo 11, Gálatas, capítulo 5, versículo 4. B. É posta em relação antitética com o termo condenação, em Romanos, capítulo 8, versículos 33 e 34. C. Expressões equivalentes e intercambiáveis vinculam uma ideia judicial ou legal. João, capítulo 3, versículo 18, João, capítulo 5, versículo 24, Romanos, capítulo 4, versículos 6 e 7, segunda Epístola aos Coríntios, capítulo 5, versículo 19. E D. Se não tivesse este sentido, não haveria distinção entre justificação e santificação. Parte B. A palavra dikaios. Esta palavra ligada ao verbo que acabamos de comentar é peculiar em que nunca expressa o que uma coisa é em si mesma, mas sempre o que é em relação a alguma outra coisa, a algum padrão que está fora dela, ao que ela deveria corresponder. Nesse aspecto, difere de agathos. No grego clássico, por exemplo, o termo dikaios é aplicado a um carro, a um cavalo ou a qualquer outra coisa, com o fim de indicar que a coisa referida é própria para o uso pretendido. Agathos expressa a ideia de que uma coisa corresponde em si mesma ao ideal. Na Escritura, um homem pode ser chamado de dikaios, quando no juízo de Deus a sua relação com a lei é o que deve ser, ou quando a sua vida é tal como se quer que seja, por sua relação judicial com Deus. Isso pode incluir a ideia de que ele é bom, mas somente de um certo ponto de vista, a saber, o da sua relação judicial com Deus. Parte C. O substantivo dikaioses, justificação. Vê-se apenas em 2 lugares do Novo Testamento, a saber, Romanos capítulo 4, versículo 25 e Romanos capítulo 5, versículo 18. Denota o ato de Deus pelo qual ele declara os homens livres da culpa e aceitáveis a ele. O estado resultante é indicado pela palavra dikaiosine. Terceira ideia. A ideia de justificação resultante. Nossa palavra justificação, do latim justificare, composta de justus e facere, e, portanto, significando tornar justo. Precisamente como no termo holandês, rechtvaardigmaking, está sujeita a dar a impressão de que a justificação denota uma mudança produzida no homem, o que não é o caso. No uso da palavra inglesa justification, o perigo não é tão grande, porque o povo em geral não entende a sua derivação. No caso em português, o perigo é um pouco maior, dada a ligação próxima do vernáculo com o latim. Nota do tradutor. E no idioma holandês pode-se impedir o risco empregando as palavras correlatas rechtvaardigen e rechtvaardigen. Justificar, no sentido escriturístico da palavra, é efetuar uma relação objetiva, o estado de justiça, por uma sentença judicial. Isso pode ser feito de 2 maneiras, levando em conta a condição subjetiva real de uma pessoa, justificar o justo, o reto. Tiago 2, versículo 21. B. Imputando a uma pessoa a justiça ou retidão de outra, isto é, considerando-a justa, apesar de interiormente injusta. Esse último é o sentido usual de justificação no Novo Testamento. Peço desculpas nessa leitura, em vistas de que é uma leitura caseira, mas espero que ela possa ser edificante para a sua vida. Não leve em consideração os problemas de áudio. Letra B. A doutrina da justificação na história. A doutrina da justificação pela fé nem sempre foi claramente compreendida. De fato, até a época da Reforma, ela não encontrou sua expressão clássica. Consideremos resumidamente. 1. Doutrina antes da Reforma. Alguns dos mais antigos pais da Igreja, assim chamados, já falavam da justificação pela fé, mas é mais que evidente que não tinham um claro entendimento da justificação e da sua relação com a fé. Além disso, não distinguiam agudamente entre a regeneração e a justificação.
Uma apresentação muito comum era que a regeneração tem lugar no batismo e inclui o perdão dos pecados. Mesmo Agostinho não parece ter tido uma correta compreensão da justificação como ato legal, distinto do processo moral de santificação. Embora seja evidente pelo teor dos seus ensinos e também por declarações isoladas que ele considerava a graça de Deus da redenção dos pecadores como livre, gratuita, soberana e eficaz, e de modo nenhum dependente de quaisquer méritos dos homens. Continuou-se a confundir a justificação com a santificação na Idade Média e aos poucos ela foi adquirindo um aspecto mais positivo e doutrinário. De acordo com os ensinos predominantes dos escolásticos, a justificação inclui dois elementos. Os pecados do homem são perdoados, e ele é transformado em justo ou reto. Havia diferença de opinião quanto à ordem lógica destes dois elementos, alguns invertendo a ordem recém-indicada. Isso também foi feito por Tomás de Aquino, e o seu conceito prevaleceu na Igreja Católica Romana. A graça é infundida no homem, e por esta graça infusa ele é tornado justo, e em parte, com base nela, os seus pecados são perdoados. Isto já foi uma aproximação à daninha doutrina dos méritos humanos, que se desenvolveu gradativamente na Idade Média em conexão com a doutrina da justificação. Recebeu crescente apoio à doutrina de que, em parte, o homem é justificado com base nas suas boas obras. A confusão da justificação com a santificação levou também a opiniões divergentes sobre este outro ponto. Alguns escolásticos falavam da justificação como um ato instantâneo de Deus, enquanto outros a descreviam como um processo. Nos cânones e decretos do Concílio de Trento, vemos o seguinte no capítulo 16, cânone 9. Se alguém disser que somente pela fé o ímpio é justificado em termos tais que signifique que nada mais se requer para cooperar para a obtenção da graça da justificação e que, de modo nenhum, é necessário que ele seja preparado e ajustado pelos impulsos da sua própria vontade, seja anátema. E o cânone 24 fala de um argumento ou um aumento da justificação e, portanto, a concebe como um processo. Se alguém disser que a justiça recebida não é preservada e que também não é aumentada diante de Deus por meio das boas obras, mas que ditas obras são simplesmente frutos e sinais da justificação obtida, e não uma causa do seu aumento, seja anátema. 2. A doutrina depois da Reforma. A doutrina da justificação foi o grande princípio material da Reforma. Com respeito à natureza da justificação, os reformadores corrigiram o erro de confundir a justificação com a santificação, salientando o seu caráter legal e descrevendo-a como um ato da livre graça de Deus, pelo qual ele perdoa os nossos pecados e nos aceita como justos aos seus olhos, mas não nos muda interiormente. No que interessa à base da justificação, eles rejeitaram a ideia de Roma de que ela está, ao menos em parte, na justiça inerente dos regenerados e nas boas obras, e a substituíram pela doutrina de que o seu fundamento se acha unicamente na justiça do Redentor a nós imputada. Em relação ao meio da justificação, eles davam ênfase ao fato de que o homem é justificado gratuitamente pela fé que recebe a Cristo e nele descansa unicamente para a salvação. Além disso, eles rejeitaram a doutrina de uma justificação progressiva e afirmavam que ela é instantânea e completa e não depende para sua consumação de mais nenhuma satisfação pelo pecado. Eles se opuseram aos socinianos, que sustentavam que os pecadores obtêm perdão e aceitação da parte de Deus, por sua misericórdia, com base em seu arrependimento e em sua reforma pessoal. Os arminianos não estão todos de acordo sobre o assunto, mas em geral se pode dizer que eles limitam o escopo da justificação de molde a incluir somente o perdão dos pecados, com base na obediência passiva de Cristo, e a excluir a adoção do pecador pelo favor divino ou a base da justificação de Cristo imputada ao pecador. Este só é considerado justo com base em sua fé ou em sua vida de obediência. Os neonômios da Inglaterra concordavam em geral com ele sobre este ponto. Para Schleiermacher e Reich, a justificação significava pouco mais que o fato de tornar-se o pecador cônscio de seu erro em pensar
que Deus estava zangado com ele. E na teologia liberal moderna, de novo, encontramos a ideia de que Deus justifica o pecador mediante o melhoramento moral da sua vida. Este conceito de justificação acha-se, por exemplo, na obra de Bushnell, Vicarious Sacrifice, Sacrifício Vicário, e na de McIntosh, Theology as an Empirical Science, Teologia como uma ciência empírica. Parte C. Natureza e características da justificação. A justificação é um ato judicial de Deus, no qual ele declara, com base na justiça de Jesus Cristo, que todas as reivindicações da lei são satisfeitas com vistas ao pecador. Ela é singular na obra de redenção, em que é um ato judicial de Deus, e não um ato ou processo de renovação, como é o caso da regeneração, da conversão e da santificação. Conquanto diga respeito ao pecador, não muda sua vida interior, não afeta sua condição, mas sim o seu estado ou posição. E nesse aspecto difere de todas as outras principais partes da ordem da salvação. Ela envolve o perdão dos pecados e a restauração do pecador ao favor divino. O arminiano sustenta que ela inclui somente aquele, e não esta. Mas a Bíblia ensina claramente que o fruto da justificação é muito mais que o perdão. Os que são justificados têm paz com Deus, segurança da salvação. Epístola aos Romanos, capítulo 5, versículos 1 ao 10. E uma herança entre os que são santificados. Atos 26, versículo 18. Devemos observar os seguintes pontos de diferença entre a justificação e a santificação. 1. A justificação remove a culpa do pecado e restaura o pecador a todos os direitos filiais envolvidos em seu estado de filho de Deus, incluindo uma herança eterna. A santificação remove a corrupção do pecado e renova o pecador constante e crescentemente em conformidade com a imagem de Deus. 2. A justificação dá-se fora do pecador no tribunal de Deus e não muda sua vida interior, embora a sentença lhe seja dada a conhecer na vida interior do homem e gradativamente afete todo o seu ser. 3. A justificação acontece uma vez por todas, não se repete e não é um processo, é imediatamente completa e para sempre. Não existe isso de mais ou menos justificação, ou o homem é plenamente justificado ou absolutamente não é justificado. Em distinção disto, a santificação é um processo contínuo, que jamais se completa nesta existência. 4. Enquanto que a causa meritória de ambas está nos méritos de Cristo, há uma diferença na causa eficiente. Falando em termos de economia, Deus o Pai declara justo o pecador, e Deus o Espírito o santifica. Elementos da justificação, parte D. Distinguimos dois elementos na justificação, um negativo e outro positivo. 1. O elemento negativo. Há primeiramente o elemento negativo na justificação, qual seja a remissão dos pecados com base na obra expiatória de Jesus Cristo. Este elemento se baseia mais particularmente, embora não exclusivamente, na obediência passiva do Salvador. Calvino e alguns dos teólogos reformados mais antigos falam ocasionalmente como se este elemento constituísse a justificação completa. Isso se deve em parte à descrição veterotestamentária, na qual este lado da justificação está decisivamente no primeiro plano. Salmo, capítulo 32, versículo 1. Isaías, capítulo 43, versículo 25. Isaías, 42, versículo 22. Jeremias, capítulo 31, versículo 34. E, em parte, a sua reação contra Roma, que não faz justiça ao elemento da graça e do perdão gratuito. Contudo, em relação ao arminianismo, a teologia reformada sempre sustentou que a justificação é mais que perdão. Tanto o Velho Testamento como o Novo dão prova de que o perdão dos pecados é um elemento importante da justificação, como se vê em passagens como
Epístola aos Romanos, capítulo 4, versículos 5 a 8. Romanos, capítulo 5, versículos 18 e 19. Gálatas, capítulo 2, versículo 17. O perdão concedido na justificação aplica-se a todos os pecados, passados, presentes e futuros, e desse modo envolve a remoção de toda a culpa e de toda a penalidade. Isto decorre do fato de que a justificação não admite repetição, e de passagens como Romanos capítulo 5, versículo 21, Romanos 8, versículo 1 e versículos 32 ao 34, Hebreus capítulo 10, versículo 14, Salmo 103, versículo 12, Isaías capítulo 44, versículo 22, que nos asseguram que ninguém pode lançar nada na conta do homem justificado, que está isento da condenação e que é constituído herdeiro da vida eterna. Também está implícito na resposta à pergunta número 60 do Catecismo de Heidelberg. Esta concepção de justificação, embora eminentemente escriturística, não está livre de dificuldade. Os crentes continuam a pecar depois de justificados. Epístola de Tiago, capítulo 3, versículo 2, primeira epístola do apóstolo João, capítulo 1, versículo 8. E como os exemplos bíblicos mostram claramente, muitas vezes caem em pecados graves. Daí não admira que Karl Barth goste de acentuar o fato de que o homem justificado continua sendo um pecador, se bem que um pecador justificado. Cristo ensinou seus discípulos a orar diariamente pelo perdão dos pecados. Mateus capítulo 6, versículo 12. E os santos da Bíblia estão frequentemente suplicando e obtendo perdão. Salmo 32, versículo 5, Salmo 51, versículos 1 ao 4, Salmo 130, versículos 3 e 4. Consequentemente, não é surpreendente que alguns se sintam constrangidos a falar de uma justificação repetida. Dos dados para os quais chamamos a atenção, a Igreja de Roma infere que os crentes precisam, de algum modo, expiar os pecados cometidos depois do batismo. E daí crê também numa justificação crescente. Por outro lado, os antinomianos, desejando honrar a ilimitada graça perdoadora de Deus, afirmam que os pecados dos crentes não são atribuídos como tais ao novo homem, mas unicamente ao velho homem, e que lhes é completamente necessário orar pelo perdão dos pecados. Por temor dessa posição, até alguns teólogos reformados sentiam escrúpulos quanto a ensinar que os futuros pecados dos crentes também são perdoados na justificação, e falavam de uma justificação repetida, e mesmo de uma justificação diária. Conforme Brackel, Hedwig Gutzlitz, 1, página 876 e seguinte. Contudo, a posição usual da teologia reformada calvinista é que na justificação Deus deveras remove a culpa, mas não a culpabilidade do pecado, isto é, ele remove a justa sujeição do pecador à punição, mas não a culpabilidade inerente a quaisquer pecados que ele continue praticando. Esta permanece e, portanto, produz sempre nos crentes um sentimento de culpa, de separação de Deus, de tristeza, de arrependimento e assim por diante. Daí eles sentem a necessidade de confessar os seus pecados, mesmo os pecados da sua mocidade. Salmo 25, versículo 7. Salmo 51, versículos 5 ao 9. O crente que está realmente cônscio do seu pecado sente no íntimo uma compulsão que o impele a confessá-lo e buscar a consoladora segurança do perdão. Além disso, tal confissão e oração não é apenas uma necessidade sentida subjetivamente, mas também uma necessidade objetiva. A justificação é essencialmente uma declaração acerca do pecador no tribunal de Deus, mas não é meramente isso, é também um actus transiens, ato em transição, que penetra a consciência do crente. A sentença divina de absolvição é dada a conhecer ao pecador do pecador e desperta a jubilosa consciência do perdão dos pecados e do favor de Deus. Ora, esta consciência do perdão e de um renovado relacionamento filial muitas vezes é perturbada e obscurecida pelo pecado. De novo, é despertada e fortalecida pela confissão e oração, e por um renovado exercício da fé. 2.
o elemento positivo. Há também o elemento positivo na justificação, o qual se baseia mais particularmente na obediência ativa de Cristo. Naturalmente, aqueles que, como Piscator e os arminianos, negam a imputação da obediência ativa de Cristo ao pecador. Com isso, negam também o elemento positivo da justificação. De acordo com eles, a justificação deixa o homem sem nenhum direito à vida eterna, coloca-o simplesmente na situação de Adão antes da queda. Embora, segundo os arminianos, debaixo de uma lei diferente, a lei da obediência evangélica, e deixa a cargo do homem fazer por merecer a aceitação da parte de Deus e a vida eterna pela fé e obediência. Mas é evidente na Escritura que a justificação é mais que o perdão puro e simples. A Josué, o sumo sacerdote, que como representante de Israel estava perante o Senhor usando vestes sujas, disse Jeová: Eis que tenho feito que passe de ti a tua iniquidade, elemento negativo, e te vestirei de finos trajes, elemento positivo. Zacarias capítulo 3, versículo 4. Segundo Atos 26, versículo 18, obtemos pela fé remissão de pecados e herança entre os que são santificados. Romanos, capítulo 5, versículos 1 e 2, nos ensina que a fé nos traz não somente paz com Deus, mas também acesso a Deus e alegria na esperança da glória. E segundo Gálatas, capítulo 4, versículo 5, Cristo nasceu sob a lei também a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Neste elemento positivo, podemos distinguir duas partes. Parte A, a adoção de filhos. Os crentes são, antes de tudo, filhos de Deus por adoção. Isso implica, naturalmente, que eles não são filhos de Deus por natureza, como os liberais modernos gostariam de fazer-nos acreditar, pois ninguém iria adotar os seus próprios filhos. Essa adoção é um ato legal, pelo qual Deus coloca o pecador no estado de filho, mas não o transforma interiormente, como tampouco os pais mudam pelo mero ato de adoção a vida interior de um filho adotado. A mudança efetuada tem que ver com a declaração em que o homem se acha com Deus. Em virtude da sua adoção, os crentes são, por assim dizer, iniciados na própria família de Deus. Ficam sob a lei da obediência filial e, ao mesmo tempo, passam a ter direito a todos os privilégios da filiação. Devemos distinguir cuidadosamente a adoção da filiação moral dos crentes, filiação resultante da regeneração e da santificação. Eles não são somente adotados por Deus para serem seus filhos, mas também são nascidos de Deus. Naturalmente, as duas coisas não podem separar-se. São mencionadas juntas em João, capítulo 1, versículo 12, Romanos, capítulo 8, versículos 15 e 16, Gálatas 3, 26 e 27, Gálatas 4, versículos 5 e 6, em Romanos 8, versículo 15, é empregado o termo iotésia, de ios etitenai, que significa colocar ou posicionar como filho. No grego clássico, é sempre empregado para denotar uma colocação objetiva na posição de filho. O versículo subsequente contém a palavra tekna, de ticto, gerar, que qualifica os crentes como gerados por Deus. Em João, capítulo 1, versículo 12, a ideia de adoção é expressa pelas palavras: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder, exousia edoquem, de serem feitos filhos de Deus. A expressão aí empregada significa dar direito legal. Imediatamente após, no versículo 13, o escritor fala da filiação ética devida à regeneração. A conexão entre ambos é exposta claramente em Gálatas capítulo 4, versículos 5 e 6, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos por adoção, enviou Deus aos nossos corações o Espírito de seu Filho que clama, Abba Pai. O Espírito de Cristo nos regenera e nos santifica e nos move a dirigir-nos a Deus, cheios de confiança, vendo como Pai que é. Parte B. O direito à vida eterna. Este elemento está virtualmente incluído no anterior. Quando os pecadores são adotados para serem filhos de Deus, são revestidos de todos os direitos filiais legais e se tornam herdeiros de Deus e co-herdeiros em Cristo. Romanos capítulo 8, versículo 17.
Isso significa, antes de tudo, que eles se tornam herdeiros de todas as bênçãos da salvação na presente vida, sendo que a mais fundamental delas é descrita com as palavras, o Espírito prometido, isto é, a bênção é oferecida na forma do Espírito. Gálatas, capítulo 3, versículo 14. E numa frase um pouco diferente, o Espírito de seu Filho, Gálatas, capítulo 4, versículo 6, e no Espírito e com ele recebem todos os dons de Cristo. Mas isto não é tudo. Sua herança inclui também as bênçãos eternas da vida futura. A glória de que Paulo fala em Romanos capítulo 8, versículo 17, vem em seguida aos sofrimentos do tempo presente. De acordo com Romanos 8, 23, a redenção do corpo, que ali é chamada adoção, também pertence à herança futura. E na Ordo Salutis, de Romanos 8, versículos 29 e 30, a glorificação está ligada imediatamente à justificação. Sendo justificados pela fé, os crentes são herdeiros da vida eterna. Parte E. Esfera em que ocorre a justificação. A questão quanto à esfera em que ocorre a justificação deve ser respondida com discriminação. É costume distinguir entre uma justificação ativa e uma passiva, também denominadas objetiva e subjetiva, cada qual com a sua própria esfera. 1. Justificação ativa ou objetiva. Esta é a justificação no sentido mais fundamental da palavra. É básica em relação ao que se chama justificação subjetiva e consiste numa declaração que Deus faz a respeito do pecador. Declaração feita no tribunal de Deus. Não se trata de uma declaração de que Deus simplesmente absolve o pecador, sem levar em conta as reivindicações da justiça, mas sim de uma declaração divina de que, no caso do pecador em foco, as exigências da lei são satisfeitas. O pecador é declarado justo em vista do fato de que a justiça de Cristo lhe é imputada. Nessa transação, Deus comparece não como um soberano absoluto que simplesmente põe de lado a lei, mas como um juiz justo que reconhece os méritos infinitos de Cristo como uma base suficiente para a justificação, e como um Pai misericordioso que perdoa e aceita graciosamente o pecador. Esta justificação antecede logicamente a fé e a justificação passiva. Cremos no perdão dos pecados. 2. Justificação passiva ou subjetiva. A justificação passiva ou subjetiva tem lugar no coração ou na consciência do pecador. Uma justificação puramente objetiva que não fosse dada a conhecer ao pecador não corresponderia ao propósito colimado. A concessão do perdão a um prisioneiro não significaria nada se as alegres novas não lhe fossem comunicadas e as portas da prisão não fossem abertas. Além disso, é exatamente nesse ponto melhor do que em outro qualquer que o pecador aprende a entender que a salvação é inteiramente de graça. Quando a Bíblia fala de justificação, normalmente se refere àquilo que é conhecido como justificação passiva. Deve-se ter em mente, porém, que as duas são inseparáveis. Uma se baseia na outra. Faz-se a distinção simplesmente para facilitar a correta compreensão do ato de justificação. Logicamente, a justificação passiva vem em seguida à fé. Somos justificados pela fé. Parte F. Ocasião em que se dá a justificação. Alguns teólogos separam cronologicamente a justificação ativa e passiva. Neste caso, dizem que a justificação ativa deu-se na eternidade, ou quando da ressurreição de Cristo, ao passo que a justificação passiva realiza-se pela fé, e, portanto, assim se diz, segue-se a outra no sentido cronológico. Consideramos sucessivamente a justificação desde a eternidade, a justificação na ressurreição de Cristo e a justificação pela fé. Justificação desde a eternidade. Os antinomianos afirmavam que a justificação do pecador aconteceu na eternidade, ou na ressurreição de Cristo.
Eles a confundiam quer com o decreto eterno da eleição, quer com a justificação objetiva de Cristo, quando ele ressurgiu dos mortos. Eles não distinguiam acertadamente entre o propósito divino da eternidade e sua execução no tempo, nem entre a obra de Cristo em que ele obteve as bênçãos da redenção e a do Espírito Santo na aplicação delas. Segundo esta posição, somos justificados antes de crermos, embora inconscientes disso, e a fé apenas nos transmite a declaração deste fato. Além disso, o fato de que os nossos pecados foram imputados a Cristo faz dele pessoalmente um pecador, e a imputação da sua justiça a nós faz-nos pessoalmente justos, de modo que Deus não pode ver absolutamente nenhum pecado nos crentes. Alguns teólogos reformados também falam de uma justificação desde a eternidade, mas ao mesmo tempo recusam-se a subscrever a declaração antinomiana desta doutrina. As bases sobre as quais eles acreditam numa justificação desde a eternidade merecem breve consideração. A. Bases da doutrina da justificação desde a eternidade. Primeira parte. A Escritura fala de uma graça ou misericórdia de Deus que é desde a eternidade. Salmo 25, versículo 6. Salmo 103, versículo 17. Ora, toda graça ou misericórdia que seja dada desde a eternidade tem que ter como sua base judicial legal uma justificação que seja também desde a eternidade. Mas, em resposta a isso, pode-se dizer que existem misericórdias e bondades eternas de Deus que não estão baseadas em nenhuma justificação do pecador, como, por exemplo, o seu plano de redenção, a dádiva de seu Filho e a voluntária função de penhor exercida por Cristo no Pactum Salutis, pacto de salvação. No Pactum Salutis, a culpa dos pecados dos eleitos foi transferida para Cristo, e a justiça de Cristo lhes foi imputada. Quer dizer que o fardo do pecado foi retirado dos ombros deles e que eles foram justificados. Pois bem, não há dúvida de que houve certa imputação da justiça de Cristo ao pecador no conselho de redenção, mas nem toda imputação pode ser chamada justificação, no sentido escriturístico do termo. Devemos distinguir entre o que teve apenas um caráter ideal no conselho de Deus e aquilo que se concretiza no transcurso da história. 3. O pecador recebe a graça inicial da regeneração sobre a base da justiça de Cristo a ele imputada. Consequentemente, os méritos de Cristo têm que lhe ser imputados antes da sua regeneração. Mas apesar dessa consideração levar à conclusão de que a justificação precede logicamente a regeneração, isto não prova a prioridade cronológica da justificação. O pecador não pode receber a graça da regeneração com base numa justificação existente idealmente no conselho de Deus e que conta com a certeza de que se concretizará na vida do pecador. 4. As crianças também precisam da justificação para serem salvos e, todavia, é-lhes totalmente impossível experimentar a justificação pela fé. Mas, embora seja mais que certo que as crianças que ainda não atingiram a maturidade não podem ter experiência da justificação passiva, podem ser justificados ativamente no tribunal de Deus, e assim podem ter posse daquilo que é absolutamente essencial. 5. A justificação é um ato imanente de Deus, e como tal só pode ser oriundo da eternidade. Não é bem correto, porém, falar da justificação como actus imanentes, ou ato imanente em Deus. É antes um actus transiens, ato transitivo, exatamente como a criação e a encarnação e outros mais. Os defensores da justificação desde a eternidade veem o peso desta consideração e daí apressam-se a garantir que eles não pretendem ensinar que os eleitos são justificados desde a eternidade actualiter, em termos de ação concretizada, mas unicamente na intenção de Deus no decreto divino. Isto nos leva de volta à distinção usual entre o conselho de Deus e sua execução. Se esta justificação presente na intenção de Deus nos permite falar de uma justificação desde a eternidade, então não há absolutamente nenhum motivo pelo qual não devemos falar também de uma criação desde a eternidade. B.
Objeções à doutrina da justificação desde a eternidade. A Bíblia ensina uniformemente que a justificação se dá pela fé ou é provinda da fé. Naturalmente, isso aplica à justificação passiva ou subjetiva, que, entretanto, não pode separar-se cronologicamente da justificação ativa ou objetiva, exceto nos casos das crianças. Mas se a justificação se realiza pela fé, certamente não precede a fé, no sentido cronológico. Ora, é certo que os defensores da justificação desde a eternidade também falam da justificação pela fé. Mas na sua descrição da matéria, isso só pode significar que pela fé o homem ganha consciência daquilo que Deus fez na eternidade. Em Romanos, capítulo 8, versículos 29 e 30, onde vemos alguns dos degraus, escala, da Ordo Salutis, ordem de salvação. A justificação está entre dois atos de Deus realizados no tempo, quais sejam a vocação e a glorificação, sendo que esta começa no tempo e se completa na eternidade futura. E estes três juntos resultam de outros tipos que são explicitamente indicados como eternos. O Dr. Kuyper não tem base para dizer que Romanos capítulo 8, versículo 30, se refere àquilo que aconteceu com os regenerados antes de nascerem, como até o Dr. Demore, que acredita numa justificação desde a eternidade, mostra-se disposto a admitir, conforme sua obra Der Rechtvaardig der Doctrine van Heiligkeit, página 20. 3. Ao ensinar-se a justificação desde a eternidade, o decreto de Deus a respeito da justificação do pecador, que é um actus immanens, é identificado com a própria justificação, que é um actus transiens. Isso só leva à confusão. O que teve lugar no Pactum Salutis, a aliança da salvação, não pode ser identificado com o que disso resulta. Toda imputação ainda não é justificação. A justificação é um dos frutos da obra redentora de Cristo, aplicada nos crentes pelo Espírito Santo. Mas o Espírito não aplicou, nem poderia aplicar este ou qualquer outro fruto da obra de Cristo desde a eternidade. 2. Justificação na ressurreição de Cristo. A ideia de que, em algum sentido da expressão, os pecadores são justificados na ressurreição de Cristo foi apregoada por alguns arminianos. É ensinada por aqueles teólogos reformados calvinistas que acreditam numa justificação desde a eternidade, e também é defendida por alguns outros eruditos reformados. Esse conceito se funda nas seguintes teses. A. Com sua obra expiatória. Cristo satisfez todas as exigências da lei pelo seu povo. Na ressurreição de Cristo, dentre os mortos, o Pai declarou publicamente que todas as condições da lei foram preenchidas para todos os eleitos, e com isso eles foram justificados. Mas aqui também se requer uma distinção muito cuidadosa. Mesmo que seja verdade que houve uma justificação objetiva de Cristo e todo o corpo de Cristo em sua ressurreição, não se deve confundir isso com a justificação do pecador a que a Bíblia se refere. Não é verdade que quando Cristo prestou plena satisfação ao Pai por todos os seus, a culpa destes acabou naturalmente. O débito penal não é como uma dívida pecuniária neste sentido. Mesmo depois de pago o resgate, pode depender de certas condições e não ocorre como um resultado líquido e certo. No sentido escriturístico, os eleitos não são justificados enquanto não aceitam a Cristo pela fé, apropriando-se assim dos seus méritos. B. Em Romanos 4, versículo 25, lemos que Cristo ressuscitou por causa da dia causal, nossa justificação, isto é, para efetuar a nossa justificação. Pois bem, é indubitavelmente certo que dia com o acusativo é causal nesta passagem. Ao mesmo tempo, não é necessariamente retrospectiva, mas também pode ser prospectiva, e daí pode significar, com vistas à nossa justificação, o que equivale a dizer, a fim de que pudéssemos ser justificados. A interpretação retrospectiva entraria em conflito com o contexto imediatamente subsequente, que mostra claramente
que Paulo não está pensando na justificação objetiva de todo o corpo de Cristo, mas na justificação pessoal dos pecadores, e que ele entende que isso se dá por meio da fé. Em segunda epístola aos Coríntios, capítulo 5, versículo 19, lemos: Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. Desta passagem se deduz a inferência de que a reconciliação do mundo em Cristo envolve a não imputação do pecado ao pecador, mas esta interpretação não é correta. O que o apóstolo quer dizer é, evidentemente, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, como transparece no fato de que ele não imputa aos homens os seus pecados e de que ele confiou aos seus servos a palavra de reconciliação. Observe-se que observe-se que tempo presente, refere-se a algo que está indo avante constantemente. Não se pode conceber que isto faz parte da reconciliação objetiva, pois neste caso a cláusula seguinte, e nos confiou a palavra da reconciliação, também teria que ser interpretada assim, o que é inteiramente impossível. Com relação a esta matéria, pode-se dizer que podemos falar de uma justificação do corpo global de Cristo em sua ressurreição, mas esta justificação é puramente objetiva e não deve ser confundida com a justificação pessoal do pecador.